Bom dia, pessoal. Pegada aqui. Bom, acho que o Genta resumiu bastante bem aí um pouco o que foi a dinâmica do nosso mês. Falando um pouco aqui dos fundos, desde agosto, né, a gente já vinha trabalhando, começando a discutir mais ativamente esse cenário de reversão de taxa de juros lá fora. Vou falar um pouquinho mais. A gente, desde então, vem diminuindo o risco progressivamente nos fundos, né, mantendo as principais teses que a gente tem, mas a gente vem diminuindo bastante o risco do fundo. No geral, o que a gente tem feito foi diminuir um pouco as posições aplicadas em juros, a gente tem bastante convicção disso, eu falo um pouco mais à frente do porquê, e vem buscando hedge, tá? Então a gente começou a vender bolsa americana, que foi uma boa proteção, a gente voltou a comprar dólar aí abaixo de 5, quando o câmbio está perto de 4,90, também foi uma boa proteção, mas não foi suficiente para compensar a perda no mercado de juros. Então, em termos de posição hoje, a gente continua mantendo uma posição aplicada em juros reais, ainda que menor do que a gente tinha no passado. A gente tem uma posição muito pequena hoje comprada em bolsa, também foi uma posição que a gente diminuiu bastante ao longo do último um mês aí, eu acho que não foi mais agora, já tem um tempo. É, a gente tem uma posição comprada em dólar, uma pequena posição comprada em peso mexicano, a gente até aumentou um pouquinho ela ontem. Estamos do lado mais otimista, a maior posição aplicada em juros reais no Brasil, uma pequena posição comprada em bolsa, uma pequena posição comprada em peso mexicano. Como hedges do portfólio, tá? A gente tem uma posição vendida em bolsa americana e comprada em dólar, tá? São as maiores posições que a gente tem aqui com proteção. No geral, foi o resultado do mês, a gente teve um ganho em bolsas, né? Tanto comprado em bolsa no Brasil quanto a posição vendida em bolsa americana, com ganhos comprados em dólar, pequenas perdas no México e perdas maiores nos juros. Tá? É, eu acho que o Genta falou muito bem, eu acho que falar de cenário hoje é praticamente falar sobre o que está acontecendo com os juros americanos. Essa alta de juros americanos está impactando igualmente todos os ativos. Tá? Então, quando a gente olha tantos países que estão caindo juros mais aceleradamente, como o Chile, que estão caindo mais moderado, como o Brasil, como os que vão começar a cair, como a Colômbia, ou como os não estão nem próximos de cair, como o México, o movimento foi praticamente igual. Tá? Então, as taxas de juros desses países abriram igualmente, tá? Assim, na mesma proporção. Então, um movimento 100% externo e não fica retido na América Latina. Quando você olha para a Hungria, para Israel, foi tudo muito parecido. Tá? Então, a grande verdade é que hoje tudo que está acontecendo é uma reprecificação de prêmio a termo, né, de prêmio de risco de longo prazo nos Estados Unidos. Quando você olha para a curva de juros americana, o Fernando comentou muito bem, a gente gosta de olhar um forward, né, um trecho que são os 4 anos ou 5 anos daqui a 3 anos, que é quando já acabou o processo de ajuste do Fed e a gente está discutindo a taxa de equilíbrio de médio prazo dos Estados Unidos. Isso há um mês, 2 meses atrás, operava em torno de 3,5%. Quando você olha a projeção que o Fed divulga da taxa de equilíbrio dele de longo prazo, e o Genta comentou isso agora há pouco, isso tem oscilado entre 2,5% e 3% já há bastante tempo, já desde 2016, 2017, que a taxa de juros que o Fed projeta de longo prazo está em 2,5%, 3%. E essa taxa operava em torno disso. Há pouco tempo atrás estava 3,5%. Isso agora, até pouco tempo atrás, bateu 4,80. Nessa madrugada, a taxa de juros de 30 anos nos Estados Unidos bateu 5, e lá voltou um pouquinho. Então, é um nível de juros que é bastante diferente do que a gente imaginava. Como o Fernando falou, isso está vindo concomitantemente a gente ter uma desaceleração muito forte na inflação nos Estados Unidos. Não só ter uma desinflação no headline, como você tem uma composição muito boa de núcleos. Tá? E isso é verdade para o resto do mundo. Tá? A gente vê inflação de serviços no mundo todo desacelerando, a gente vê inflação no mundo com uma aceleração muito melhor. A diferença é que os Estados Unidos, como o Fernando também comentou, está com uma atividade muito mais forte. O que na nossa cabeça talvez falaria muito mais sobre quanto o Fed pode cair ano que vem e muito menos é, sobre a taxa de juros de longo prazo. Tá? É muito difícil explicar, foi muito difícil explicar ex ante essa abertura toda da taxa de juros dos Estados Unidos. De fato, tem mil razões, você pode falar de fiscal, de crescimento sustentável, você pode falar de projeção de juro neutro que está mudando, o mercado está reavaliando isso, todas essas coisas, ao mesmo tempo, se cointegram, quantitative tightening do Fed, aumento de emissão do Tesouro, tudo isso está ajudando a fazer a taxa de juros seja muito mais alta. Na nossa visão, isso não é sustentável. Tá? A gente estava conversando hoje mais cedo. Quando você olha em 2005, 2006, essa taxa de juros chegou nesse mesmo nível e você teve a maior crise financeira dos últimos 100 anos.
Algumas pessoas poderiam dizer, pô, mas não foi a taxa de juros que fez isso. Não, não é verdade. É verdade. Quando você olha lá para trás, a economia era mais alavancada, as famílias eram mais alavancadas, é, as taxas de mortgage, né, de hipoteca, eram variáveis, então o impacto da alta de juros era muito mais relevante. É, mas ainda assim, isso gerou a maior crise praticamente 100 anos. A gente não está dizendo que vai acontecer de novo. Só esse nível de taxa de juros deveria ser muito proibitivo para a economia americana, deveria gerar uma desaceleração mais forte em algum momento. É, com juros 70 vezes abaixo do que está hoje, a gente viu uma série de bancos quebrando. É difícil imaginar que esses bancos todos se recapitalizaram e ajustaram os balanços em 3, 4 meses. Então, a gente imagina que a gente vai continuar tendo problemas nessa magnitude. Dessa forma, a gente acha que esse juro não é sustentável, o que não quer dizer que ele vai parar agora. Os dados ainda estão muito fortes, a gente não espera uma desaceleração de curto prazo na economia americana, então a gente vai viver um momento ainda mais duro. E como o Fernando falou, de fato, dado o cenário fiscal americano e a incapacidade que você tem de se discutir isso lá, você vai ver um ambiente de juros mais elevados. Nesse cenário, com preços de commodities voltando a cair, com uma China que não desacelera, a gente tem gostado muito do câmbio como proteção para a nossa posição aplicada em juros. A gente acha que nesse quadro, o câmbio tem dificuldade de cair, você pode ter alguns sustos para cima. E a bem verdade, para o Banco Central não entregar o que a gente acha razoável, a gente imagina que o câmbio tem que ser muito acima do que está, ou acima do que está. Tá? Então a gente tem usado o câmbio como uma proteção muito grande. Da mesma forma, a Bolsa Americana. A gente está um pouco menor agora, teve uma queda maior, mas a gente acha que também, a mesma forma, com esses juros mais altos, você vai acabar reprecificando o nível de prêmio lá, etc. Quando a gente olha para essa queda toda da Bolsa Americana, basicamente você não diminuiu, né, o Equity Risk Premium, né, que é aquele prêmio de carregar as ações que a gente sempre falou, você só reajustou para essa alta de juros. Então a gente acha que a Bolsa Americana também é uma boa proteção. E por outro lado, a gente olha para a curva de pré aqui no Brasil com preços que, na nossa visão, são francamente assimétricos. Assim. A grande verdade é que o nível de preço da curva de juros hoje em dia é muito assimétrico. Tá? Poxa, quer dizer que é impossível o juros ser daqui para cima? Não, você consegue construir cenários que, de fato, o Banco Central não consegue cair os juros muito mais, sei lá, a taxa de juros não estabiliza lá fora em 5, estabiliza em 6. Pode ser que aconteça isso. O câmbio não vai ficar em 5,15, 5,20, vai para 5,60, 6. Tudo isso levaria o Banco Central a cair muito menos juros que a gente está falando. Mas cenários que, na nossa visão, são cenários de cauda, e em todos os outros cenários mais razoáveis, quando você olha para a curva de juros quase a 11%, como o Fernando falou, quando você olha para a curva de NTNB inteira a 6%, quando você vê a composição do Banco Central que vai mudar no Brasil, quando você vê uma atividade que, como o Fernando falou, é forte, é mais forte do que a gente imaginava, mas a gente não vê um crescimento muito maior potencial, a gente vê fatores temporários que não vão durar para sempre. A gente acha que é muito assimétrico a posição aplicada em juros no Brasil. Dito isso, a gente também diminuiu um pouco essa posição para ter dado que a volatilidade aumentou muito, né? Como eu falei, assim, a gente sempre gosta de olhar o último trimestre do ano que vem, porque é o menor nível do ciclo, né? Onde o Banco Central cai ao máximo ali. Isso chegou a precificar uma Selic de 8,80. Ontem bateu 10,80. Tá, assim, é uma reprecificação muito grande. A volatilidade aumentou muito, por isso a gente até está diminuindo um pouco as posições para conseguir aumentar, sobreviver a essa volatilidade maior, tem feito proteções para conseguir passar por esse momento, mas a gente acha que nesse nível de juros é muito assimétrico. Tá? Então a gente tem procurado buscar proteções, manter essa posição. A outra posição que a gente gosta bastante, saindo um pouco do âmbito de Brasil, é o México. Tá? O México é o país que mais cresce na América Latina, provavelmente o país que não cai esse ano e muito provavelmente nem no primeiro nem no segundo trimestre do ano que vem. Então vai ter um nível de juros muito mais alto, então ajuda muito o carrego. Tem tido fluxos gigantes por conta de nearshoring, esse tipo de coisa. Então a gente acha que essa moeda tem um valor adicional. Então a gente voltou a aumentar, inclusive ontem, como eu falei, bem marginalmente a posição vendida em dólar comprado em peso mexicano. A bolsa, a gente ainda tem uma pequena posição, a gente acha que mais perto de 110 mil pontos começa a ficar mais assimétrico, mas também não é mais. A bolsa passa a ser dominada pela nossa visão de juros. Né? Eu acho que a bolsa, como o cenário internacional piorou, como o nível de juros está muito mais alto, a gente precisa que os juros caia para a bolsa começar a performar melhor de volta. Então a gente prefere estar nos juros, a gente acha que a gente tem concentrado mais a posição, o nosso risco no mercado de juros, que é onde a gente acha que estão as maiores assimetrias. Bom, basicamente é isso.
Então, resumindo, a gente carrega hoje uma posição aplicada em juros, principalmente juros reais, basicamente juros reais, com hedge tanto na Bolsa Americana quanto no câmbio, uma pequena posição vendida em dólar comprado em peso mexicano também. Bom, obrigado, pessoal. Fico aqui depois para perguntas.